Olá! Olha, essa imagem de uma montanha-russa aqui na abertura não foi escolhida à toa, não. Ela é, tipo, o resumo perfeito do que foram os anos 90 no Brasil. Uma década de quedas vertiginosas e subidas, assim, super inesperadas que acabaram transformando o país para sempre. Então, bora entender essa viagem maluca. Pra gente sacar o que foram os anos 90, tem que olhar para esses dois lados da moeda. De um lado era o caos total. Pensa só, hiperinflação, impeachment, um monte de moeda diferente. Do outro, uma busca quase desesperada por ordem, com o plano real, a estabilidade econômica e, claro, o tetra no futebol. É justamente essa briga entre o caos e a ordem que vai definir a década toda. Pois é, e essa história começa, como muitas grandes viradas na vida, lá no fundo do poço. O comecinho da década foi isso. Uma luta, sabe? Uma luta desesperada mesmo para impedir que o país simplesmente quebrasse de vez. E o primeiro grande baque foi na política. Foi um verdadeiro terremoto. Em 92, a nossa democracia, que era bem novinha na época, passou pelo seu maior teste até ali. O impeachment do Collor, que veio na esteira de protestos gigantescos, com os famosos caras pintadas na rua, aquilo mostrou uma coisa: a força do povo mobilizado e que as instituições, apesar de tudo, aguentavam o tranco. Olha, esse número aí pode até parecer um erro de digitação, né? Mas acredite, não é. Mais de 2.400%. Essa foi a inflação anual em 93. Isso não é só um número. É o retrato de uma economia que estava literalmente em frangalhos. Tenta imaginar o seguinte: ir no mercado de manhã e os preços serem uns. Se voltasse de tarde, já eram outros, bem mais caros. Era assim, o salário que caía na conta no começo do mês, nossa, no final do mês ele não valia quase nada. Viver com hiperinflação era isso aí, uma corrida maluca, todo santo dia para tentar fazer o dinheiro render antes que ele virasse pó. Essa linha do tempo aqui mostra bem a bagunça que era a economia. Dá uma olhada. Em 3 aninhos, o Brasil teve 3 moedas diferentes. Imagina ter que se acostumar com dinheiro novo todo ano? Essa troca sem fim era o sinal mais claro de que a economia estava completamente sem rumo. Ninguém tinha a menor ideia de quanto o dinheiro ia valer no dia seguinte. E aí, a gente chega em 1994. Se tem um ano que foi o ponto de virada da década, com certeza foi esse. Foi um ano que trouxe de tudo: a maior tristeza, a maior alegria e uma mudança que, olha, foi radical. O grande lance dessa virada toda foi o Plano Real. A sacada genial da equipe do Fernando Henrique Cardoso foi criar uma moeda que não existia de verdade, a URV. Funcionou assim: por uns meses tudo passou a ser calculado nessa tal de URV, que era estável. Quando todo mundo já estava acostumado a pensar em URV, veio o passo final. Pá! A URV virou a nossa nova moeda, o real. Genial, né? Mas 1994 não foi só sobre grana, não. Foi um ano de uma montanha-russa de emoções para o Brasil inteiro. Em maio, o país parou, chorou junto com a morte trágica do Senna, um ídolo absurdo. E aí, só 2 meses depois, essa mesma nação foi para a rua na maior festa que se via em décadas, o Tetra. Depois de 24 anos na fila, foi do choro mais doído para o grito de "é campeão" num piscar de olhos. E claro que o sucesso do Plano Real teve um efeito político. E que efeito! Foi imediato, avassalador. O Fernando Henrique Cardoso, que era o pai do plano, foi eleito presidente logo de cara, no primeiro turno, mais de 54% dos votos. Ficou claro o que o eleitorado queria naquele momento: estabilidade no bolso. Ok, então, com a inflação finalmente sob controle e um novo presidente, o Brasil virou a página. Entrou numa fase diferente. O desafio agora era outro. Não era mais sobre conseguir a estabilidade, mas sim sobre segurar essa estabilidade, sabe? Defender a conquista contra o que viesse pela frente. E o impacto do plano, gente, olha isso, foi absurdo. Dá uma olhada nesse gráfico. A inflação saiu de quase 2.500% em 93 para 22% em 95. Despencou. Para quem viveu aquele caos, a sensação era de que tinha acontecido um milagre econômico, de verdade. E para garantir que a estabilidade ficasse, o governo FHC foi fundo numa agenda de reformas. Isso queria dizer continuar com as privatizações, abrir mais o mercado para os produtos de fora, o que ajudava a segurar os preços aqui dentro, e também mexer na política, com a aprovação daquela emenda bem polêmica da reeleição. E isso, claro, mudou o jogo do poder no Brasil. Só que essa estabilidade não era um porto seguro, não. Ela era frágil. A economia do Brasil, agora mais conectada com o mundo, começou a apanhar junto com as crises lá de fora. Teve a crise do México,
depois a da Ásia, a da Rússia. A cada uma dessas era uma correria do governo para defender o real e não deixar o caos voltar. Pois é. E essa frase aqui resume bem o que foi a segunda metade dos anos 90. A briga não era mais para matar a inflação. A briga agora era para manter a estabilidade em pé no meio das tempestades que vinham da economia mundial. Bom, e é claro que tudo isso que aconteceu naquela década deixou marcas, né? E marcas bem profundas. Muitas das discussões, das dinâmicas políticas que a gente vê hoje em dia, a sementinha de tudo isso foi plantada lá nos anos 90. E aqui a gente vê uma herança bem clara, o jeito de governar. Se lá nos anos 90, para conseguir governar, era preciso ter alianças com os figurões do Congresso, hoje a coisa é bem mais complicada. A negociação é constante, com um monte de partido, principalmente com o tal do Centrão. E tem mais. Um outro personagem entrou forte nesse jogo para mediar as brigas. O STF, o Supremo. Outra coisa que mudou muito foi a conversa sobre diversidade no poder. Pensa bem, em 99, a nomeação da primeira mulher para o Supremo foi um acontecimento, um marco histórico, mas era uma coisa meio isolada. Hoje, a discussão sobre ter mais mulheres, mais negros, mais diversidade nos cargos mais importantes não é mais um evento raro. Virou uma cobrança constante da sociedade. E óbvio, não dá para falar de uma década só falando de política e economia, né? A trilha sonora dos anos 90, nossa, ela conta muita história. Foi a década do boom do sertanejo romântico, do axé que saiu da Bahia e dominou o Brasil, do furacão que foi Mamonas Assassinas, e ao mesmo tempo a cultura pop de fora invadiu com tudo. Titanic, Spice Girls, tudo isso chegou aqui e marcou uma geração inteira. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, para pensar mesmo. Essa luta pela estabilidade da economia, esse jogo de poder entre presidente e Congresso, os debates sobre quem ocupa os espaços de poder. Fica a questão, o Brasil de hoje já superou os anos 90? Ou, no fundo, a gente ainda está vivendo e tentando resolver as pendências daquela década tão transformadora? A resposta para isso, talvez, seja a chave para a gente entender o nosso próprio futuro.